Salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Chegou a hora da gente falar aqui a respeito de Botafogo e América, tá certo, rapaziada? A gente vai falar não só de Botafogo e América, mas sobre CT. A gente tem declarações do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobre os pedidos do Botafogo, as reuniões, né? Muito se fala, pô, cadê o centro de treinamento do Botafogo? Passa muito, né, pelo CT, o grande e ambicioso projeto do John Textor, né, que já começa a colher frutos muito cedo, mais cedo do que a gente pensava, mais cedo do que todo mundo pensava. O clube, a diretoria, o grupo, os jogadores, a torcida, o próprio John, né, de já poder ser campeão em 2023, o Botafogo vai disputar já uma Libertadores em 2024. Enfim, rapaziada, mas antes temos alguns temas para tratar. Lembrando, esse vídeo era para ter gravado no sábado de manhã, eu tô gravando depois porque acabei me enrolando, né? Fiquei um pouco off nesse sábado, aí surgiu a convocação do Adrielson, portanto, obviamente a gente deu prioridade a esse assunto que é muito, mas muito importante, tá legal? E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre toda essa situação envolvendo o jogo entre Botafogo e América, as duas ausências que o Botafogo vai ter e também essa partida, essa situação do CT que o Eduardo Paes falou, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Brown, o Adrielson não vai jogar? Eu acho que o Adrielson joga, tá? Adrielson não deve entrar em campo pela seleção brasileira, ele deve chegar nesse domingo treinar, lá em Montevidéu com a seleção, com o Fernando Diniz. Na segunda-feira ele deve treinar de novo e na terça-feira teremos a partida em que a gente deve ter um Brasil com os jogadores o Gabriel Magalhães e o Marquinhos como titulares da seleção para esse compromisso com o Uruguai, certo? O Adrielson deve ficar no banco, ou seja, ele não deve jogar, deve fazer todo o esforço para ir para lá e depois voltar. Claro que tem um desgaste, né? Tipo assim, ele não vai estar concentrado com o Botafogo, treinando e depois vai para BH. O cara sai do Rio, vai para Montevidéu e de Montevidéu ele vai para Belo Horizonte. Então, assim, é óbvio, né, que a gente está falando de um ativo, né, que, assim, cara, ele é muito importante, fundamental, o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, e ele vai ser fundamental para essa partida. Acredito que a gente não tenha problema e que ele jogue, né, com a camisa do Botafogo na quarta-feira. Agora, duas ausências certas são Tietê e Carlos Alberto. Tietê porque levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Fluminense. Acho até melhor que ele leve o cartão amarelo agora do que ele fique suspenso, né, do que ele ficar suspenso, melhor dizendo, contra Grêmio, Palmeiras, Bragantino, o próprio clássico contra o Vasco da Gama. Então, enfim, aí deve jogar, acredito que jogue o Gabriel Pires. Tem uma característica diferente, mas é o cara ali da posição, deve ser quem joga, tá? Eu prefiro até o Gabriel do que o Danilo, certo? A gente pode ter ali um time, né, com o Lucas Perry, com o Di Plácido, o Adrielson voltando da seleção, o próprio Lucas Perry também, inclusive, né? Os dois, inclusive, devem voltar juntos, né? Chegar juntos ali para fazer a partida. Victor Cuesta e o Marçal ou o Hugo. O meio-campo, né? Acredito que vai o Marçal de novo. Meio-campo com o Marlon Freitas, o Gabriel Pires e o Eduardo. Júnior Santos, Vitor Sá, Tiquinho Soares, com o Luiz Henrique entrando no segundo tempo, com o Hugo entrando no segundo tempo. Só que um jogador que geralmente entra na segunda etapa para contribuir, ele vinha entrando no início do ano e depois perdeu o espaço com o Castro e com o Caçapa, e especialmente, com o Lúcio Flávio. Ele começou a ganhar muito espaço, mas acabou perdendo com o Bruno Lage. É o Carlos Alberto, mas o Carlos Alberto não vai poder entrar. Por quê? Porque ele é emprestado ele é emprestado ao Botafogo pelo América. E o Botafogo, a informação que eu tenho é de que o Botafogo vai exercer a opção de compra internamente. O Carlos Alberto é um jogador muito querido, não só pelos jogadores, mas pela comissão técnica fixa do Botafogo, pelo Lúcio Flávio. O Bruno Lage não aproveitava, o Luiz Castro não aproveitava. Problema, o John Textor, acionista majoritário do Botafogo, ama muito o Carlos Alberto, gosta muito do futebol dele e acredita que o Carlos Alberto pode ser uma boa peça para que o Botafogo lucre, certo? Então o Botafogo, por exemplo, não deve comprar o Lucas Fernandes, né, mas deve desembolsar uma grana no Carlos Alberto, porém, já que ele ainda não é do Botafogo em definitivo, o Botafogo entende que não faz sentido pagar uma multa de R$1 milhão para que ele jogue, então o Carlos Alberto não vai poder atuar contra o América, deve voltar a campo às atividades no jogo contra o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos no próximo sábado. Antes da gente começar aqui a falar a respeito da situação do CT, quero falar aqui um pouquinho também sobre outras modalidades. Sub-20, o Botafogo perdeu a final da Copa OPG para o Fluminense 6-0, né, cara? Teve uma ação muito bacana do Botafogo, Dia das Crianças, camisa e tudo mais. Mas assim, cara, a base do Botafogo ela precisa melhorar.
sabe? Claro que passa muito pelo CT, a gente vai falar sobre isso, né? Mas a base do Botafogo, eu acho que a equipe sub-20 do Botafogo ela já poderia apresentar sinais de melhora em termos de estrutura, em termos de qualidade. Eu acho que já poderíamos estar melhores. A gente já teve ali 3, 4 técnicos. A gente já teve mais técnicos na base do que no profissional na era John Textor, né? Isso não é uma cornetada, o Botafogo está muito bem, está progredindo, mas acho que a base ela pode ter uma melhora nos próximos anos. E o futebol feminino, o Botafogo empatou no Campeonato Carioca em 0-0, segunda rodada do estadual no futebol feminino neste sábado também, tá legal? E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre centro de treinamento. Eu vou até pegar aqui as aspas exatas, né? Deixa eu ver aqui. Eduardo Paes, CT Botafogo. A gente pega aqui, né? O Eduardo Paes disse, né? Ele deu uma atualização a respeito da situação do CT do Botafogo, certo? E ele falou aqui, né? Eduardo Paes, ofereci terrenos menores ao Botafogo, mas eles querem um negócio enorme. Vamos abrir aspas aqui para o prefeito do Rio de Janeiro. Eu já ofereci ao Botafogo terrenos menores, mas eles querem um negócio enorme. O Botafogo espera ter um local que hoje é a Fazenda Parque Recreio, na qual o proprietário é o Grupo Pasquale Mauro, deseja construir um condomínio que geraria uma contrapartida ao município na doação de parte do terreno. Esse espaço que iria para o Botafogo, porém, ainda nem sequer há licença para a construção do condomínio. Então há ali um imbróglio. O terreno não é público ainda. Falta os caras, os proprietários, aprovarem o projeto, que vai demorar, certo? Então, assim, a gente tem o Eduardo Paes oferecendo algo menor, sabe? De acordo com o jornal O Globo, terrenos ali um pouco menores, e o Botafogo entendendo que não, né? Assim, não há nada de errado no Eduardo Paes oferecer um terreno menor, e também não há nada de errado no Botafogo entender que precisa de algo maior para fazer com que o seu projeto vá para frente, para que tenha um mini estádio ali no CT, para que o Botafogo tenha ali realmente uma estrutura para atender todas as categorias de base e o profissional, para integrar todo mundo, para que o Botafogo consiga integrar também, quem sabe, jogos ali de futebol feminino, futebol de base. Tem a situação do Lyon também, né? A parceria com o Lyon. Enfim, tem essa situação, né, com esse grupo, né, nesse espaço, né, onde quer ser construído um condomínio, né? O Botafogo ia ter que buscar, mas o Eduardo Paes assegura. Isso pode acontecer, deve acontecer, mas vai demorar ainda. Enfim, se o Botafogo e o John Textor entendem que dá para manter uma estrutura provisória legal para o time principal, continuar com uma estrutura interessante para o sub-20 e para o sub-17 ali, né, até para o sub-15 também, no estádio Newton Santos, no campo anexo. E o restante ali, as categorias realmente mais, né, o Mirim e tal, o Botafogo conseguir ainda realizar algo no Cefat, enfim, cabe ao John Textor entender o que é melhor para o Botafogo nessa transição, se dá para esperar mais 1, 2 anos até que o Botafogo fomente essa possibilidade. Eu já estou muito ansioso pelo CT, acho que passa muito pelo CT o sucesso desportivo do Botafogo em termos de projeto, e eu espero que isso se desenvolva rápido. Valeu, rapaziada, um abraço, tamo junto e fui.